Beleza, como eu estava dizendo, lá do começo, quando eu estava falando, eu acho que faz uns 4 ou 3 meses que eu não posto no canal, então esse vídeo aqui é uma reaparição das cinzas mortais do que aconteceu em janeiro e fevereiro. Então, que sejam bem-vindos de volta às atividades do canal, que vai aparecer bastante daqui para frente. Muito bem, a tela deu uma diminuída porque eu fiz uma porcaria aqui. Deixa eu só ajustar aqui para o tamanho certo dela. Agora, acho que agora está melhor. Aqui e aqui. Pronto. Como eu estava dizendo, essa prova ela não é difícil, por mais incrível que pareça. Você só tem que saber ser inteligente. E quando eu digo isso, eu quero dizer o seguinte: você tem muita ferramenta para usar, só que você tem que saber usar. E às vezes uma coisa é difícil, porque você primeiro tem que pegar o problema e deixar ele mais fácil de resolver. É por isso que eu estou começando aqui com isso aqui, que é transformadas em gráficos. Você pega o gráfico da função e você tem que entender o que é que a manipulação de constantes nele faz com ele e como é que a gente usa isso para resolver problemas mais complexos. Vamos lá. Primeira coisa aqui é o seguinte. Considere que você tem esse gráfico aqui f de x, que ele vai ser um gráfico qualquer. Não interessa que função vai ser. O importante é que eu vou pegar ela e transformar. E aí a gente vai fazer as transformações nas operações na variável, que é aqui dentro do parênteses, e operações na função, que é por fora. A gente vai pegar, adicionar constantes e multiplicar. E aí a gente faz o seguinte. Suponha que eu vou pegar uma constante real k e eu vou trabalhar com ela e a função. Como eu estava dizendo, todo mundo entende que se eu pegar essa constante e somar com a lei da função, o meu gráfico sobe, né? Ou tem algum mistério ainda aqui? No caso, o K? O k. Se eu somar o k à minha lei de função, todo mundo entende que o gráfico da função ele sobe, né? Para cima. Sim, sim. Sim, porque basicamente toda imagem de f de x ela vai ter um adicional de k. Aí todas as imagens elas sobem k unidades. Esse gráfico estava aqui, ó, cortando aqui embaixo. Quando eu adicionei k, ele deu uma subida aqui, ó, em relação ao eixo x. E a mesma coisa acontece se eu subtrair o k. Quando eu pego o k e subtraio, todo mundo entende, né, na lógica contrária, que se eu subtraio k unidades, ele desce e vai para baixo. Agora vem as coisas que não te contaram. Se você pegar o k e multiplicar por fora a lei da função, a gente pega o gráfico e espicha ele na vertical. Ou seja, eu pego o gráfico e estico ele aqui, ó, em relação à vertical. Por que isso? Edward, só uma dúvida. Tu tá usando caneta, alguma coisa? Tô com a Tu tá caneta mostrando aqui. só a tela do PDF. Eu acho que a transmissão quebrou de novo. Parou de carregar. Droga. Velho, que saco. Change stream. Deixa eu ver. Voltou. Voltou. Isso vai ser um saco. Mas bem, vocês entenderam da parte de somar e subtrair constante, né? Isso é óbvio. Vamos lá. Sim. Aí a parte de multiplicar por uma constante, o que é? A gente pega o gráfico e estica ele na vertical. Faz isso aqui com ele. E isso é óbvio também. Todas as imagens f de x elas vão ser multiplicadas por um k. Ou seja, elas vão aumentar e você vai espichar o gráfico da função. Interessante é que ela não muda os zeros da função dela, porque, claro, f de x sendo zero é 0 vezes k, que é o próprio zero. E ela permanece sempre aqui, ó, centrada aqui, mas que ela é esticada, ela é espichada verticalmente. Já se eu fizer o contrário, eu dividir essa função por k, eu achato o meu gráfico, porque todas as imagens elas vão ser divididas por k. Aí o meu gráfico ele fica achatado em relação ao original. Esse aqui é o original e esse aqui é quando eu divido por k. Eu dou uma achatada no gráfico.
E agora é a parte que é menos óbvia e eu creio que todo mundo não ensinou isso na escola, que é quando você pega e faz as mudanças internas na variável. E é um pouco contrassenso, porque um efeito ele faz o contrário do que você espera. Se você somar internamente uma constante k a variável x, ele deveria se deslocar para a direita, só que na verdade ele vai para a esquerda. Por que isso? Porque todas as imagens f de x elas são adiantadas. Elas acontecem Oi, antes... desculpa. Ah, Tu tá usando caneta, não? eu estou usando caneta, só que não Não tá aparece. mostrando. É. Pô, que saco. O que é que está mostrando na tela de vocês exatamente? Agora tá carregando. Pô, Eu Eu vou velho. mandar um print pro teu WhatsApp, como é que tá aqui, Vici? Tá. Pô, velho. Eu tô pensando em rotear a internet do meu celular pra porcaria do PC. Vê aí como tá agora, pelo menos. Tá, chegou aqui pra mim. Pô, velho, que saco. Eu tô na outra tela já. Ele não tá aparecendo. Aí é chato. Tá. Deixa eu pensar no que é que eu posso fazer aqui. Teu Discord, sabe se teu Discord tá atualizado? Eu tô usando o navegador, não é o aplicativo. Do navegador. Pô, velho, que chato. Deixa eu pensar aqui. Se eu botar a tela inteira, ao invés de só uma janela. Vamos lá. Tá aparecendo. Tá? Tá fluido o negócio? Sim. Vocês conseguem ver direito? Tá muito pequeno? Não. Só não tá em tela cheia o negócio. Dá pra ver o Discord atrás. Tá bom. Deixa eu tentar uma coisa. Se eu aumentar essa janela aqui até o máximo que eu conseguir, porque ela tem uma proporção. A tela do PC e do tablet elas são proporções diferentes. Eu quero que no OBS não fique nada de fora. Deixa eu só ajustar. Acho que tá bom. Tá o maior que eu posso botar aqui para a tela. Tá? É o melhor que eu posso. Mas vocês conseguem ler direitinho. Dá pra ver. Pronto, beleza. Como eu estava explicando, a gente vai para a coisa menos óbvia, que é o que não ensinaram na escola, que é quando você faz as alterações internas de variável aqui na função. E como eu estava dizendo, elas são contrassenso. Se você faz um efeito, ele tem justamente a causa contrária. Se você soma internamente a constante no x, o gráfico vai para a esquerda e não para a direita, porque todas as imagens elas são adiantadas na formação. Elas acontecem antes do que no original. Aí você adianta. Quando você subtrai essa constante, as imagens são formadas depois, porque você tem um atraso. Quando você subtrai isso daí, todos os valores de x eles só vão se formar depois, em relação ao original. Por isso que quando a gente subtrai uma constante da função, ela vai para a direita. Aí vamos lá. Quando a gente multiplica uma constante dentro, ela comprime o gráfico na vertical. Quando a gente multiplicava por fora, ela espichava na vertical, ela puxava para cá. Quando a gente faz dentro da variável, ela comprime, ou seja, tem um efeito contrário. Ao invés da gente fazer o espichamento feito outro, aqui ele comprime, porque, como eu disse, todas as imagens elas são adiantadas de formação. E quando a gente divide, as imagens se formam depois. A gente estica o gráfico em relação à vertical, porque todas as imagens em x elas vão sofrer uma diminuição por conta da divisão por k. Aí a gente estica o gráfico verticalmente. E deixa eu ver. E as últimas duas. Essas duas são as mais importantes de você saber, que é o espelhamento. Se você pega menos f de x, multiplica por menos 1 por fora, o gráfico ele é espelhado 180 graus girado em x. Se você ver o original aqui, ele faz isso. Quando a gente espelha ele, ele dá um giro de 180 graus e essa perna dele aqui vem aqui para cima, essa outra perna vem aqui para baixo. Aí todas as imagens que eram positivas, elas ficam negativas. Aí por isso que tem esse espelhamento.
Quando a gente faz a multiplicação interna, ele gira em relação a y, porque todos os x a gente vai computar, na verdade, a imagem do simétrico de x. Aí ele gira 180 graus em relação aqui. Todo x que estava aqui, a gente vai computar o x daqui, no lugar dele. Por isso que ele faz esse giro. Essas duas aqui são as mais importantes de você lembrar. E essas duas aqui de andar com a função. As demais, elas são um pouco que óbvias já. E beleza. Essa aqui é das transformadas de gráfico. Tudo bem até aí? Beleza. Pronto. Isso aqui é o básico para a gente entender o problema e deixar ele da forma mais simples possível. Porque a gente vai evitar de fazer coisas desnecessárias. Agora a gente vai para uns formulários aqui que eu preparei. E outras funções também. E conceitos. Que são as funções especiais que a gente sabe. A gente tem a função degrau, função de Heaviside, que ela é basicamente a função que ela é utilizada como porta unitária, né? Ou seja, 0 para não, 1 para sim. E a formação dela é essa aqui. Ela é de valor 0 a partir de 0 para menos infinito e de 1 somente para os positivos. Só que essa função aqui ela não tem nada de especial sozinha. A gente tem que combinar ela com outras coisas para a gente ter o que a gente precisa para representar situações reais. Como, por exemplo, a função porta. Aqui você vê que é uma combinação de duas funções de Heaviside. E se você prestar atenção, aqui já tem as transformações de gráficos que a gente estava fazendo. Vamos lá. O que acontece quando eu pego uma função e subtrai uma constante internamente dele? O que acontece com o gráfico? Vai para a direita. Exatamente, ele anda para a direita. E quando eu multiplico por um menos do lado de fora, ele faz uma inversão. Ou seja, ele é espelhado em relação ao eixo x. Então, essa função porta é nada mais que uma função de Heaviside, que é isso aqui, e essa parte aqui é da inversão. Ou seja, é você ter essa função de Heaviside adiantada uma unidade para a direita e invertida. Quando a gente faz isso, a gente tem aqui, ó, esse pedaço de onda quadrada. É nada mais que uma combinação, que é a função porta. Ela fica acesa uma unidade, dizendo sim, valor lógico sim, durante uma unidade de tempo. Se a gente for para a função degrau invertido, olha que interessante. É outra combinação gráfica que a gente pega a partir de uma função base, que é de Heaviside. Se você inverte aqui menos 1 pelo lado de fora, a função de Heaviside que ela fazia isso aqui, ela vira um negócio que é assim. E quando eu adiciono 1 do lado de fora, ela sobe uma unidade. Se não tivesse esse 1, a minha função degrau invertido ela seria isso aqui. Como eu levei uma unidade, ela vem para cá e forma esse gráfico aqui que a gente está vendo em vermelho. Ou seja, essas outras funções são só combinações de funções bases com as propriedades de gráfico que a gente viu. E como eu disse, as mais importantes são a de inversão, que é multiplicando por menos 1, e do deslocamento interno da variável. Elas são as mais importantes da gente saber. Agora a gente vai para uma função que é muito temida, que é a função delta de Dirac. Ela não é exatamente o terror, mas ela é um pouco difícil de entender. Vamos lá. Essa função ela serve para a gente representar impulsos. Na verdade, ela mostra para a gente o intervalo de tempo que o impulso tem que acontecer. Aqui é a forma base dela. Ela diz que quando t não for zero, ela não vai ter valor nenhum, mas exatamente em zero ela vai ter valor 1. O impulso vai acontecer aqui. E esse resto aqui são todas as propriedades da delta de Dirac que eu citei. Vamos lá. A gente sabe da formação da delta de Dirac que a integral dela, fixados os limites de menos infinito a infinito, é 1. Só que tem o seguinte, isso aqui é a gente delimitando onde é que o pulso está acontecendo, qual é o intervalo que ele está acontecendo. Porque menos infinito e infinito, eles são simétricos em relação a zero. Ou seja, zero é meu ponto central de simetria
E tudo depois dele acontece o mais infinito e o menos infinito. E aí essa área aqui dá 1. Só que essa questão dos intervalos a gente vai ver na próxima propriedade que dá um pouco mais de sentido para certos exercícios e problemas que a gente faz. Vamos lá. As próximas são as seguintes. Essa propriedade aqui, ela me diz o seguinte. Se eu multiplicar a delta de Dirac em uma função que ela possa estar deslocada em qualquer lugar, é a própria delta vezes o f em t0. Por que isso? Isso é por causa do seguinte. O delta de Dirac está me dizendo onde vai acontecer o impulso. E a minha função f ela vai me dar a imagem. Porque a delta de Dirac, como a gente sabe, ela vale 1 quando t for 0, que é nada mais que esse t0 daqui, e 0 para todo o resto. Ou seja, ela vai me dizer que isso aqui vai acontecer o pulso exatamente em t0. Tem uma imagem do lado que vai ficar mais claro, mas deixa eu citar logo as propriedades. Essa aqui é a propriedade da intensidade de impulso da delta de Dirac. Se você pega um impulso vezes A, isso vale a delta de Dirac original dividido por A. Ou seja, se você faz o impulso acontecer no dobro do tempo, por exemplo, ele tem metade da intensidade. Se você fizer ele acontecer na metade do tempo, vai ficar 1 sobre 1 meio, que vai dar o dobro desse cara aqui. Você dobra a intensidade. Isso aqui mostra a relação inversamente proporcional de tempo e intensidade de pulso da delta de Dirac para o tempo contínuo. Se for no discreto, é o próprio delta de Dirac em t. Era para ter sido n, só que eu confundi aqui. Era para ser n aqui dentro. Porque como é um espectro discreto, ele só pode existir ou em um ou em outro. E essa intensidade ela vai ser no próprio delta de t que acontecer. Essa aqui é uma propriedade que parece aterrorizante, mas ela é fácil. Se você entender o seguinte. A delta de Dirac ela é uma função par. Toda imagem de um número ela tem no seu simétrico a mesma imagem. São iguais. A função da derivada da delta de Dirac é a mesma coisa. Se você pegar o simétrico, ele vai dar menos disso aqui. Porque a derivada ela tem uma regra que é o seguinte. Toda derivada de função par é uma função ímpar. E toda derivada de função ímpar dá uma função par. Vocês entenderam o que eu quis dizer com isso? Ou não? Tranquilo. Segue a parte de seno e cosseno, né? Essa lógica, mas vamos ampliar um pouquinho o nosso raciocínio? Suponha que eu tenho uma parábola. Uma parábola é uma função par ou ímpar? Uma parábola é uma função que é par ou é uma função ímpar? Par, pô. Ela é par. Porque toda imagem, por exemplo, que eu tenho aqui de 1 é a mesma imagem de menos 1. E se eu te perguntar qual é o tipo de gráfico que surge quando eu faço a derivada de uma parábola? Se eu pego uma equação de uma parábola, que é uma função quadrática, e derivo, eu tenho uma função quê? Uma função afim. Uma função afim ou linear. Uma função que é uma reta é uma função par ou uma função ímpar? Ímpar. Ela é ímpar. Nos polinômios, essa paridade é alternada com as derivadas. O seno e o cosseno eles fazem isso, né? São funções de outra natureza, mas elas fazem isso. O cosseno ela é uma função par. Quando eu derivo, o seno já é uma função ímpar. Se eu derivo o seno, eu tenho o cosseno. Ela já é uma função par. Na verdade, cosseno deriva da o menos seno, ela continua sendo ímpar. Aqui dá o menos cosseno, ela volta a ser par. Se eu derivo isso aqui de novo, vai dar o seno, que volta a ser uma função ímpar. A paridade é alternada pelas derivadas. Mesma coisa dos polinômios. Se eu tenho uma função cúbica e eu derivo, dá uma equação de uma parábola que é quadrática. Isso aqui é ímpar, isso aqui é par. Quando eu derivo de novo, dá uma reta. Isso aqui é ímpar. Ou seja, o processo de derivação ela alterna a paridade das funções.
a mesma coisa aqui nessa da derivada da delta de Dirac. A delta de Dirac, por natureza, é uma função que é par, por causa disso aqui. Quando eu derivar ela, né, se é que dá para imaginar o gráfico da derivada dela, mas que a gente sabe que por conceito a derivada faz alternância de paridade, eu sei que isso aqui ela é uma propriedade de funções ímpares. Ou seja, a função delta de Dirac é par e sua derivada é ímpar. Isso aqui é outra propriedade dela. E vamos lá. Essa aqui é a que eu quero chegar quando está falando de pulsos e lugares para posicionar a delta de Dirac. Eu tenho aqui o seguinte. Isso aqui é uma função seno. E eu centrei o meu delta de Dirac aqui, na metade do meu pulso. Eu vou considerar que a minha função ela é o seguinte. Eu quero que vocês me digam qual é a integral de 0 a 1 da delta de Dirac t seno de π t dt. Qual é o resultado disso aqui? Só pra saber, nesse caso a gente considera... Não, esquece, troquei aqui o negócio. Vai ser 0. Vai ser 0. Por quê? Mas 0 é o resultado, mas por que 0? Porque a delta de Dirac aí está centrada em 0. E o intervalo da integral inclui 0. Muito bem. E com isso, o t do seno vai ser 0. Beleza, É beleza. o único momento onde a delta de Dirac tem um valor. Aí é o único ponto que tem um valor na integral. Exatamente. Aí t vai ser 0, seno de 0 é 0. Exatamente. Isso tem relação com isso aqui, ó. Se você observar, o que eu tenho é o seguinte. Deixa eu só corrigir uma coisa rapidinho aqui. Deixa eu pegar a cor preta que era para eu ter corrigido isso aqui quando estava fazendo. Mas eu esqueci sem querer. Aqui não é A. Que era para ser... Aliás, aqui é A. Só que aqui é 2A. 2A e aqui é um 0. Para ficar igualzinho ao do coisa aí. Aqui é 2, aqui seria 2A e aqui é 0. Ou a gente pode fazer somente A e 3A também, funciona. E o meio eu queria aqui 2A, que é para representar o seguinte. Nessa função aqui eu tenho um pulso que ele começa em 0 e termina em 1. A metade dele, que é onde ele atinge um pico, está aqui em meio. Isso de forma ilustrada seria A, 2A e 3A, certo? Isso significa que quando eu tiver um pulso, uma função que representa um pulso, e minha delta de Dirac centrada na metade do intervalo de integração, eu simplesmente faço o resultado de que é o f de A posto para fora. Como o exemplo que eu escrevi aqui, se você observar, o meu delta de Dirac, eu centrei ele em meio. O meu pulso ele vai de 0 até 1. Pela propriedade, isso aqui é seno de πt em 0. Que isso aqui é o próprio 0. Seno de π vezes 0 dá seno de 0, que é o 0. Isso aqui a gente encontra provando por várias propriedades, mas eu já deixei a fórmula pronta aqui. Basicamente, o que ela está me dizendo é o seguinte. O valor da intensidade do pulso, quando eu centro a delta de Dirac aqui para mostrar que eu quero que o pulso aconteça nesse momento do tempo, é o quê? É o valor dessa função, quando for em aqui, na metade. Aliás, isso aqui não era nem para ser 0, é para ser isso aqui, ó. Era para ser na metade do intervalo. Era para ser na metade do intervalo? Ah, era. Essa delta de Dirac está aqui, isso aqui menos meio. Por construção, né? Então isso aqui
pela propriedade que a gente tem aqui, a gente pega a função do pulso, joga para fora e pega com o valor do deslocamento da delta de Dirac. Isso equivale seno de π vezes t para 1/2, porque é a metade do intervalo aqui onde eu encontro o pulso. Isso aqui vai dar seno de π sobre 2, que ele dá 1. 1 é exatamente o valor da intensidade do meu pulso naquele momento. Então, a delta de Dirac, para acabar com o mistério, ela é uma função que ela, dentro da integral, ela faz com que eu desloque, eu centre a minha função para que eu consiga emitir um pulso. Quando eu pego ela e centro ela no intervalo em que eu vou emitir o pico de um pulso, ela me dá o resultado da minha função com o A do deslocamento da delta de Dirac. E aí eu encontro esse resultado. Tudo bem? Tranquilo, mas também dá para fazer que toda integral de uma delta de Dirac independente, né, sempre será 1. Então, no final das contas, a integral não existe, só bateria direto na função. Exatamente, muito bem. Eu estou fazendo isso aqui que é para desmistificar essa relação, sabe? Não, Mas tranquilo. seu pensamento está correto também. Eu trouxe aqui somente para não deixar dúvida. E beleza, a delta de Dirac ela não tem segredo, ela basicamente é uma função unitária que ela faz o quê? Ela faz o meu centramento do meu pulso. Independente de que função adjunta ela esteja, ela só faz nada mais que isso. Ela vai mostrar para mim onde está acontecendo o pico do meu pulso. E vamos lá, tem mais um monte de coisa aqui para falar, então prepare os ouvidos. Vamos lá, função par. Eu já expliquei lá quando eu estava discutindo, mas eu vou falar de novo. Função par é toda função que a imagem de um número e a imagem do seu simétrico é igual. Como o caso aqui da parábola. A parábola é uma função par. Como definição formal, se eu pego um f de t e eu pego o f do seu simétrico, que está aqui, elas vão ser iguais, como função par. E quando a gente fala de componente par, a gente escreve isso aqui. Componente par de uma função é metade da soma da função e da imagem do simétrico. Isso aqui lembra muito uma relação aqui do E de Jθ. Quem é? O seno ou cosseno dele? Cosseno. Lembra o cosseno. Porque a gente vai chegar lá, tá no formulário da outra página, mas quando você tem um meio de E de Jθ, né, ou J ômega kt, somado com menos J ômega kt, isso aqui é a parte cossenoidal da minha E de Jθ. E de Jθ é porque o θ eu estou resumindo aqui como K ômega. E o T seria o θ no lugar dele. É K ômega T, quis dizer. O θ. Isso é que a gente chama de componente par. É a média da soma da imagem e do seu simétrico. Da imagem do seu simétrico. Já na função ímpar, você tem que a imagem de uma função em comparação à imagem do seu simétrico, ela é o seu inverso, seu oposto. Ou seja, se eu tenho aqui 1 e eu tenho a imagem f de t, se eu inverter e pegar o simétrico de 1, a imagem é menos f desse cara aqui. Ou seja, ela seria uma função que ela teria um espelhamento duplo. Ela espelha para cá e depois espelha para cá. A função par, se a gente comparasse com aquilo que a gente viu de transformações no gráfico, ela é um espelhamento somente em y. A ímpar ela foi um espelhamento duplo. É como se o espelho estivesse aqui. Ela espelha para cá e depois para cá. Só como definição formal essa aqui. A imagem do meu simétrico é o oposto da minha imagem. E como tem também componente ímpar. Componente ímpar, ele ao invés de ser a soma, ele vai ser a diferença. Porque se você sabe que f de x
para uma função ímpar é menos f de menos t, você soma esses dois caras aqui e tira ao meio. E dá a componente ímpar, que é o que a gente quer. Se a gente pensar em E de J θ, a componente ímpar dele é o seno. E faz todo sentido, porque cosseno é uma função par e seno é uma função ímpar. Quando a gente escreve E de J θ, isso aqui vale o cosseno de θ mais o J seno de θ. Cosseno é uma função par, seno é uma função ímpar. Eu tenho duas componentes aqui sendo somadas. Eu tenho a componente par dele e a componente ímpar dele, que é o seno. Seno por natureza é uma função ímpar, cosseno por natureza é uma função par. Beleza. Aqui eu creio que isso aqui assustou muita gente, que é o conceito de ortogonalidade. Vamos lá, eu vou partir de um negócio que é bem simples. Me diga uma coisa, o que é ortogonalidade entre dois vetores em geometria analítica? Vamos lá, eu tenho um vetor V e eu tenho um vetor U. O que é o conceito de ortogonalidade entre dois vetores? Ou já esqueceu? Lembro não. No caso, o meio termo? Não, vamos lá. Vamos pensar no seguinte, o que são duas coisas ortogonais? Vocês lembram? Eu acho que essa pergunta é um pouco forte. Se vocês não estão lembrados aqui de geometria analítica, quem dirá do sexto, do nono ano, sei lá. A gente fala o seguinte. Ortogonalidade entre dois vetores é quando esses dois vetores fazem entre si um ângulo de 90 graus, certo? Isso lá em geometria analítica, você fazia o produto interno. O produto interno é você pegar, por exemplo, dois vetores. Você pega v de x e multiplica por u de x, que é a componente dele, e soma com v de y e u de y, certo? Mas que danado isso aqui tem a ver com uma função que ela é complexa? Isso tem tudo a ver. E por que diabos está no integral? Vamos lá. Por que eu digo que duas funções são ortogonais? Por que elas estão no danado de um integral? E por que isso aqui? Eu não vou desenvolver o cálculo, mas vou mostrar por que isso aqui acontece. Vamos lá. O que acontece? Uma função contínua ela é formada por diversas imagens. Você vai ter infinitos v de x e infinitos v de y, certo? Assim como a outra função vai ter infinitos u de x e infinitos u de y. O que é eu ter uma soma que ela é infinitesimal? O que é uma soma infinitesimal no conceito de cálculo? E aí? Eu pego uma soma que ela vai de A até B. Só que dentro desse espaço eu vou ter coisas muito pequenas e infinitas para eu somar. O que é uma somatória infinita no conceito em cálculo? Integral? É um integral. Quando você faz os infinitos e pequenos v de y e u de y e soma tudo, isso vai dar o quê? O produto interno da imagem de duas funções, que elas funcionam aqui agora em complexos como vetores. E se o produto interno aqui em geometria analítica dá zero, isso denota que elas são ortogonais, os vetores, fazem 90 graus. Esse zero aqui denota que essas duas funções são o quê? Ortogonais entre si. Se for qualquer outro k, é porque elas não são ortogonais, assim como no produto interno, se desse diferente de zero, significava que os vetores não são ortogonais. Por isso tem esse resultado, ou zero ou k. O conceito de ortogonalidade em funções. E só especificando um pouco mais, a gente trata aqui de uma função complexa
e sua conjugada. Porque, se você lembra, quando a gente trabalha com complexos, vamos supor que eu tenho um número A mais BI, que está aqui. O A menos BI é esse cara aqui. Esses dois caras, eles são ortogonais. Eles podem ter característica ortogonal, né? A depender do ângulo. Quando você tem um complexo e seu conjugado e eles formam 90 graus, o produto interno ou a ortogonalidade nessa condição de integral dá zero. Como a gente está trabalhando com funções, a gente vai somar infinitas componentes, x e y. Isso aqui, se der zero, é porque esses dois vetores, essas duas funções são ortogonais. E esse P e Q que estão aqui, eles são simplesmente o andamento da série. Lembra que a gente tem JK ômega T? Eu troco esse K por P para o primeiro e eu troco por Q para o segundo. E aí eu observo como é que essas duas séries andam, como é que essas duas séries, as componentes delas, se comportam, e se der zero é porque essas duas componentes que essas duas minhas funções geram, se der zero, elas são ortogonais. Se não, não são ortogonais. Por isso dessa condição aqui. No contínuo, a gente fala do integral. No discreto é a mesma coisa, só que no discreto a gente limita o quê? Ao intervalo também, e ao invés de ser uma integral, que é uma soma contínua e infinitesimal, a gente tem o quê? Só uma somatória mesmo. O jeito de calcular é o mesmo, você só vai mudar a notação. Ao invés de você trabalhar com integral, você trabalha com somatória, que é a característica intrínseca do discreto. Mas que você observa que, mesmo assim, a condição de ortogonalidade das funções ela é a mesma. Se as funções forem ortogonais, dá zero o produto interno. Se não forem, dá qualquer outro K, qualquer outra constante. Essa é a ideia intrínseca de entender a ortogonalidade. Beleza, tudo bem até aqui? Beleza. Massa. E agora a gente... Só uma coisa sobre a ortogonalidade. A aplicação disso no sinal é como mesmo? A aplicação no sinal, isso aqui a gente normalmente prova. Se a gente já sabe, obviamente já tem estudado que o sinal ele é ortogonal, né? A função complexa é ortogonal, mas em exercício normalmente é para você provar. Você pega isso aqui e você tem que provar que isso aqui dá zero se P e Q eles forem diferentes ou se dá K se forem iguais. Porque o que é que você faz no exercício? Você pega isso aqui e isso aqui vai ser uma função, por exemplo, é de JK, é de JP ômega T. E esse aqui vira o conjugado dele, que é E de menos JQ ômega T. E aí, quando você desenvolver a integral, você vai perceber que vai ter um momento que você vai ter que decidir. Se esses dois caras forem iguais, o resultado você vê que dá zero. Se forem diferentes, você vai ver que o resultado da integral dá o quê? Qualquer outra coisa, exceto zero. Perfeito, valeu. E isso aqui é no contínuo, né? Se for no discreto, que é a somatória, é a mesma ideia. Você só vai somar as integrais, ou somar as integrais. Você vai multiplicar as funções e observar as propriedades de somatória. E vamos lá. Aqui é que começa a parte interessante que a gente tem que entender para lidar com os problemas que eu vou pegar. Eu não vou resolver nenhum exercício aqui na mão, porque senão vai demorar muito. Eu vou pegar a prova passada que mandaram e vou mostrar o passo a passo que eu resolvi explicando cada parte. Porque se eu for fazer na mão vai demorar muito, a gente só vai sair daqui meia-noite. Aí eu vou explicar devagarzinho, passo a passo, e dar para você os gatilhos para você facilitar a sua vida. Porque essa prova, como eu estava dizendo, não é uma prova de dificuldade, é uma prova de inteligência. Você tem que saber usar essas ferramentas simples aqui. Vamos lá. Quer dizer, né? Vamos ver. Vamos ver. Né? Isso é o que eu percebi fazendo os exercícios até então, né? Não sei como é que vai ser amanhã. Mas, ao que tudo indica, ao que a moda indica, é isso. Vamos lá. Aqui é o conceito de periodicidade. No contínuo e no discreto. No contínuo, isso aqui é óbvio. Se você tem uma função que é periódica, de tanto em tanto tempo, essa mesma imagem
f de x ela vai se repetir, que é o caso da minha função seno, da minha função cosseno, que são periódicas, e elas se repetem sempre a um período constante. Do seno e do cosseno, por exemplo, o período delas é 2π. A cada 2π, elas sempre se repetem. Da tangente, se não me engano, é π. E para todas as outras combinações de funções seno e cosseno, a gente vai ter o quê? Olha isso aqui. Isso aqui é uma das propriedades de transformada de gráfico de função que eu estava comentando. Se eu adiciono, né, uma constante na minha lei de formação de função internamente, meu gráfico desloca. Isso quer dizer que a imagem que eu tenho em um dado x, lá na frente ou lá atrás, essa mesma imagem aparece de novo quando deslocar t unidades, que é o do período. E quando eu for modificando internamente a função, a minha frequência muda, o meu período muda. Então é por isso que a gente olha aquelas propriedades primeiro, para depois entender e mexer com as propriedades no gráfico, para a gente saber o que é que está fazendo e como simplificar, deixar o problema mais simples. Vamos lá. Isso aqui é no contínuo. No discreto, ele vai ter umas coisinhas a mais. A lei de formação é a mesma, só que nas séries a gente pode fazer o seguinte. Tem um exercício da lista que é justamente isso aqui, provar que isso é igual a isso, certo? E isso é muito simples. Você não precisa nem fazer cálculo, você pode provar somente desenhando o gráfico e mostrando o raciocínio. Porque o que acontece? Se eu estou dizendo que lá na frente, no caso lá atrás, né, que eu estou somando o meu período n. Se eu estou dizendo que lá atrás a imagem da minha função é igual à que eu estou olhando agora, desse cara aqui, isso significa que se eu pegar a minha série, deslocar ela n unidades para frente ou para trás, você concorda comigo que a imagem ela é a mesma? Sim. Sim? Pronto. Então, se eu faço isso deslocando ela para frente ou para trás, é a mesma coisa de eu começar a série a n unidades na frente e terminar ela a n unidades atrás, na frente também. Porque o raciocínio é assim. Se eu tenho uma série que vai de A até B e ela me dá esses sinais aqui, e eu sei que lá na frente ela faz a mesma periodicidade de sinais, ou seja, aqui seria A mais T, ou A mais N no caso período, e aqui B mais N, dando aqui os mesmos sinais, eu ter deslocado isso aqui n unidades para frente, isso me dá a mesma série, só que deslocada. Esse é o raciocínio de periodicidade indiscreta, trabalhando com séries. É como se eu fizesse o seguinte também. Deixa eu apagar isso aqui rapidão. Se eu entendo que isso aqui, que está aqui, é igual a isso aqui, eu posso tranquilamente pegar esse n e somar para cá, esse n e somar com A de baixo, dando isso aqui. Porque eu só fiz andar a série, mantendo os mesmos valores das posições no sinal. Então, isso aí não tem segredo. É como se eu tivesse pegado o meu sinal, deslocado ele, respeitando o meu período. Está na frente que dá as mesmas imagens. E beleza. Esse aqui é um encerramento para a gente olhar um pouco as fórmulas de Fourier e depois olhar os exercícios. Propriedades. Isso aqui a gente vai usar muito, a depender do tipo de exercício. Isso aqui é o seguinte, eu vou explicar. Aqui eu tenho que um número A, eu posso escrever ele como produto de A a meio vezes A a meio. E 1 eu posso olhar para ele como A a meio e A a menos meio. Eu pergunto, que danado é isso aqui? Isso aqui é o seguinte. Isso aqui tem relação com isso aqui pelo seguinte. Aqui eu só tenho denominador 2. E se eu tivesse denominador 5, 10, 30, como é que eu saberia destrinchar isso aqui? Bem, é para isso aqui que está para ajudar. O x, ele é o que eu quero. Esse beta aqui, eu não arrumei outra constante melhor para botar, então botei o beta mesmo. Esse beta aqui, ele é o que for dado. Porque em certos exercícios tem um momento, em série de Fourier discreta, que você vai ter que aplicar isso aqui. Mas nem sempre o denominador é 2. Vamos supor, teve um inclusive que foi assim, que o denominador era assim, 1 sobre 10π
JK de T, né? Não teve um na lista 5 que foi assim? Uma frequência lá, sei lá. Tem um momento que foi assim. Aí eu te pergunto, como é que eu olho para isso aqui, transformo nisso aqui para fatorar, para ficar mais fácil? Aí é que entra isso aqui que eu estou mostrando. O que eu quero é x. O que me é dado é 1 sobre 10 menos x. Ora, eu quero um número que, quando eu subtrair ele do beta, ele me retorna... eu tenho um número beta que, quando eu subtrair uma quantidade, seja igual exatamente à quantidade que eu tinha antes. Se x for meio, é exatamente a quantidade beta que for 1 menos 1 meio. Mas e quando for diferente de 2? Que é o que a gente aprendeu aqui. Aí a gente recorre a isso aqui. X é beta menos x. No caso aqui, o nosso x eu já sei que é 1 sobre 20. E aí eu consigo entender e aplicar isso aqui facilmente. Eu faço o meu A 1 sobre 20 vezes o A 1 sobre 20. 1 sobre menos 20. Que dá o 1. E depois eu faço o quê? O meu A vezes 10 sobre 20 vezes o A elevado a 10 sobre 20. Que me retorna o próprio A. É mais fácil de pensar assim, com esse macete aqui, porque a gente consegue transformar mais fácil. Era para eu ter posto em outro layer aqui, que a borracha ficava mais fácil de apagar. Mas tudo bem. Deixa eu só voltar tudo aqui. E eu vou dar para vocês uma fórmula que eu desenvolvi ela em cálculo 4 para resolver, acho que eram os problemas de EDO não linear que precisava usar. Eu acho que eram os Wronskianos lá, alguma coisa assim. Isso aqui era para resolver integrais por partes do tipo x elevado a n é elevado a x. Não tinha essa constante a. E aí teve um exercício da lista que tinha uma constante. E eu não sabia fazer. Eu tive que lembrar dessa fórmula que eu desenvolvi e pensar assim, será que eu tenho como aprimorar? Eu já sabia o resultado disso aqui, sem a constante no expoente de E. Eu simplesmente fiz uns testes no Wolfram Alpha e eu consegui entender qual é a fórmula por trás. É isso aqui. Isso aqui assusta, só que é muito fácil de entender. Como é que isso funciona? É assim. Vamos supor que você tem essa integral aqui para resolver. E eu não sei o resultado. O desenvolvimento disso aqui ele é muito fácil. Pelo seguinte. Você vai pegar sua exponencial e botar ela para fora. O a que está dentro dela, você eleva ele ao expoente do polinômio mais 1. E depois isso aqui é uma sucessão de derivadas. Você pega derivada zero, que é a própria função, e o a ao cubo. Depois você deriva esse cara aqui e abaixa o expoente dos dois. Vai ficar 3a quadrado, x quadrado, e vai trocando sinal, sempre alternando. Pega esse aqui, deriva e troca o sinal. E diminui o expoente do a. Fica 6x vezes a. Pega esse aqui, deriva e diminui o expoente do a. A derivada aqui vai ficar 6 e a1 menos 1 fica a elevado a zero. Ou seja, eu começo com o meu polinômio que estava lá dentro, vou derivando e ao mesmo tempo vou diminuindo o expoente da minha constante que tiver no Euler. E isso é muito prático para você não ter que fazer integrais por partes. Porque se você conhece bem o macete, o grau que tiver aqui é a quantidade de integrais por partes que tem que fazer. E isso vai dar muito trabalho. Sabendo disso aqui, o procedimento, eu sei o que é que eu faço. Aqui é só a fórmula formal, caso você se perca ou queira comparar com o resultado. Mas isso dá um poder para você de tempo muito grande. Mas muito grande mesmo. E aqui eu chamo de um conselho importante. Porque muita gente me perguntou como é que fazia uma dada questão de transformar uma função de seno para um sinal de Fourier. Uma série de Fourier. E o problema não estava em você fazer por partes ou qualquer outro jeito. Você sabia fazer. O problema é quando você estava usando muitas constantes, muitas letras. Bem, se eu vou fazer a minha integral em x ou em t,
Para que eu vou querer manter o J, K e o ômega o tempo todo comigo, se eles são só constantes aos olhos da minha integral? É mais fácil você pegar isso aqui tudinho e chamar de P. Porque você não vai ter que trabalhar com tanta coisa, não tem que lembrar de tanto sinal. E isso vai lhe encurtar um caminho gigantesco, vai facilitar a sua vida. Então, essa prova é muito mais de não faça trabalho desnecessário. Seja inteligente. Saiba encurtar seus caminhos. Porque isso aqui, dentro de uma derivada de uma integral desse porte aqui, vai ficar gigante de você fazer as coisas. Vai demorar muito. Você vai ter muito trabalho, você vai se confundir. Tudo que for constante, você pode aglutinar para deixar sua vida mais fácil. E encurtar seu caminho. Por isso que eu chamo essa parte de um conselho importante para você. Tá? E beleza. Essa aqui foi a parte de funções especiais. E para fechar, para a gente olhar o exercício, só o formulário que eu deixei aqui. Tem um PDF que eu acho que eu mandei no grupo de sinais de sistemas, né? Esse PDF também. Tem o formulário todo. Me digam aí para eu lembrar. Calma, repete aí, lembrar o quê? Essas páginas aqui que eu estou mostrando, eu mandei um PDF no grupo de sinais de sistemas, né? Sim. Pronto, tá de boa. Vamos lá. Tá de boa. Aqui é o que a gente vai utilizar, que é a parte nova que a gente aprendeu nessa disciplina. O resto é coisa que a gente meio que aprendeu errado nos outros anos, mas vale a pena lembrar e se aprimorar. Vamos lá. Exponenciais complexos, a gente já sabe que é de j-θ, ela é o cosseno e um j-seno. Só que vamos olhar isoladamente para quem é o seno e quem é o cosseno. O seno, ele vai ser a diferença do j-θ e o seu conjugado dividido por 1 sobre meio j. Isso aqui é a parte ímpar da função que a gente estava olhando naquela outra fórmula, que ela é a f de x menos a f de menos x dividido por 2. Isso aqui é da função par, componente par. Esse j está aqui para a gente se livrar da parte imaginária, mas isso aqui é componente par. Ou, par não, ímpar. E o cosseno, ele é a soma da minha função junto com a sua função no menos x sobre 2, que é a componente par, dividido por 2. Legal. Vamos olhar a série de Fourier complexa da exponencial. Essa fórmula aqui você já sabe. Ela vai ser um somatório para ambos os lados menos e mais infinito de jk ômega t. Preste atenção que aqui não é menos jk ômega t, aqui é o positivo. O negativo está nos coeficientes. Pelo amor de Deus, para você não errar. E se você reparar, está faltando uma fórmula, que é o a de zero. Sim, está faltando o a de zero. Só que eu percebi uma coisa. Só faça o a de zero se for realmente necessário no final que você fizer o a de k. Porque pode ter vezes que você não precisava ter feito o a de zero, porque na fórmula do a de k, zero é permitido no domínio em k. Ou seja, ele não anula nenhum denominador, nem faz nenhum absurdo matemático. E eu digo isso também porque se você observar que na fórmula do a de k final tiver um k no denominador, ou impossibilita você ter um resultado, é só você pegar o próprio a de k, botar k sendo zero aqui, e isso aqui tudo vira 1. E vira a própria formulazinha do a de zero, que é só a integral da função. Beleza, isso aqui a gente já sabe. Só estou mostrando as fórmulas para a gente lembrar. Aqui a trigonométrica, que ela já assusta um pouco mais, mas a ideia é a mesma. Na verdade, a trigonométrica não tem nem segredo. Você vai fazer a trigonométrica tendo feito primeiro a exponencial, porque é 10 vezes mais fácil, se você preferir. Mas, só a título da gente entender... Ô Edu, desculpa interromper, só para lembrar. Deixa. Nessa parte daí, é ômega zero, né? Tem que lembrar disso. Ah, sim, é ômega zero. Ômega zero, que é 2π sobre o período fundamental. Sim, é que essa fórmula aí, a gente sabe. Eu estou dizendo assim, eu
Pode ser ômega zero aqui Só pra também. não esquecer, porque senão depois confunde ômega zero com ômega normal, aí fudeu a questão. Ah, sim, mas tudo bem. Pode ser ômega ou ômega zero aqui. A gente entende o que é que está fazendo, claro. Mas tudo bem. A trigonométrica, eu vou dar a dica. Ela é muito mais fácil de fazer se você faz primeiro a exponencial, por mais incrível que pareça. Porque a depender do sinal que entrar aqui, você vai ter que fazer o integral por partes. Aí você não tem para onde correr e não tem outra fórmula que eu tenha encontrado para te ajudar. Você vai ter que fazer a integral por partes de todo jeito. Que vai chegar o sinal aqui e ainda vai ter um cosseno e um seno. E a depender de qual é o sinal, você está lascado. E vamos lá. Isso aqui é a série de Fourier trigonométrica e as fórmulas que a gente conhece já. Só que o que eu quero mesmo, para facilitar minha vida, porque eu sou uma pessoa inteligente, é fazer a conversão da exponencial para trigonométrica. Olha que fácil. O P de zero é o próprio A de zero que eu achar da exponencial. Ah, sim, e outra coisa. Eu chamo de P, Q e R para não confundir com A, B e C. O A eu confundi com o A da exponencial. Aí eu chamo de outras coisas. P, Q e R. O que eu quero é isso aqui, porque eu sou uma pessoa inteligente e eu quero evitar trabalhos. O P de zero ele vai ser o próprio A de zero lá da exponencial. O Q de K, que é a parte par que acompanha o cosseno, ela vai ser o dobro da minha extração real do meu A de K, da minha exponencial. Ou eu posso fazer a soma. Eu não quero fazer a soma, eu quero fazer o mais fácil. Eu quero só olhar para a função e pegar a parte real. E o meu R de K é o que acompanha a função ímpar, que é o seno. Então ela vai ser menos 2 vezes a extração imaginária de A de K. Ou isso aqui, né? Só que como eu quero evitar trabalho, é mais fácil só fazer isso. E pronto, isso aqui são propriedades da série de Fourier, que isso aqui basicamente toda função linear ela faz. Se a gente multiplica aqui o nosso sinal, todos os coeficientes... Ué, sumiu o alfa daqui. Era para ter um alfa aqui. Acho que sumiu quando estava pagando, sei lá. Mas como eu estava dizendo, se eu multiplico o meu sinal por alfa, todos os meus coeficientes têm essa influência desse alfa multiplicada. E se eu faço isso aqui com o sinal beta, todos os meus coeficientes b do sinal y vão sofrer também. Se eu faço a soma de dois sinais, eu estou sobrepondo os gráficos. É como se eu tivesse o seguinte. Suponha que eu tenho um sinal que ele seja assim. E eu tenho outro sinal que ele seja assim. Na hora que eu somar esses dois, eu vou ter a sobreposição de um sobre o outro. Significa que o sinal vai sair assim. Círculo, quadrado. Círculo, quadrado. Porque as partes nulas de um sinal eu estou preenchendo com as outras partes. E se fosse diferente? Aí você somaria as imagens. Porque é o quê? As propriedades transformadas de gráficos que eu mostrei. Se você tivesse, por exemplo, esses pulsos em sincronia, e eu quero dizer isso aqui, mais ou menos assim, né? Ou seja, eles acabavam e terminavam igual. Você teria talvez alguma coisa assim, ó. Um somatório disso aqui e um pulso talvez assim, ó. Maior. Eu acho, né? Não sei se essa cabeça aqui era para ser um pouco mais achatada ou não. Mas essa sobreposição aqui é das propriedades de gráficos que a gente viu. Então não tem segredo. Essa multiplicação de alfa é das propriedades de gráfico. Porque eu vou elongar meu sinal. Eu vou aumentar a intensidade dele multiplicando por um alfa. Deixa eu ver aqui. Essa próxima aqui é deslocamento temporal. Porque, veja só. Você é uma pessoa inteligente. Você não vai resolver a série de Fourier para x de t menos t0. Você vai resolver a série para um x' que eu vou chamar de x de t. E depois, quando você achar o A de K no fim, você pega e multiplica por isso aqui. Porque pela propriedade, como você é inteligente, eu não vou resolver isso aqui que é mais difícil. Eu vou pegar o fácil de resolver e só multiplicar por isso aqui no final. Você é uma pessoa inteligente. Você está fazendo essa prova não para mostrar que sabe matemática, mas para mostrar que você sabe pensar. E esse de baixo é a mesma coisa. Você não vai resolver
x de menos t para te dar trabalho. Você resolver x de t. Você resolve x de t, acha um a de k, e no final você queria x de menos t. A única coisa que você vai fazer é fazer o a de menos k. É só inserir um sinal negativo em todo k que aparecer na fórmula. Você é uma pessoa inteligente, você vai evitar retrabalhos. Que é exatamente o que eu fiz quando eu fui resolver a prova do semestre passado que mandaram. Agora a gente vai mostrar que tudo que a gente viu aqui nesses papéis que eu mostrei a gente utiliza. Basicamente tudo. Não falta nada, literalmente. Tá, não está aqui, está no outro. Vamos voltar para a galeria que eu vou pegar a parte que eu resolvi. Tá aqui. Ô, Edu, só antes da gente passar, é porque só tô com uma dúvida em questão. Eu peguei justamente também de outros materiais. E normalmente a gente sempre bota na trigonométrica como A0 mais a somatória. Certo. Mas no material do livro dele, né, a gente bota como se fosse A0 sobre 2. Tu viu em algum lugar qual é a justificativa para isso? Ele me explicou justamente isso na aula que eu fui. E eu vou mostrar o porquê. Deixa eu voltar de novo para onde a gente estava. Ele me explicou justamente isso. Eu perguntei isso na aula passada dele. Vamos voltar para... Deixa eu lembrar. Aqui. Por que que o meu é só A0 e aqui tem um 2? E por que que no outro pode ser A0 sobre 2? É porque, veja só, ele vai aparecer, esse A0 aqui, ele pode aparecer duas vezes. No caso de um formato que a galera escrever, né? Se for aqui somente 1 sobre t, você vai ter um coeficiente que vai aparecer A0 duas vezes duplicado. Aí, para você contornar isso, você divide por 2. No caso que a galera escrever assim, ó, com 1 aqui ao invés de um 2. Nesse caso, o material dele tem o 2. Esse 2 aqui, ele evita que tenha duplicidade. E aí, esse A0 não aparece duplicado para o resto da série. Só preciso desse cara aqui. Esse A0 sobre 2 é para evitar duplicidade quando for esses dois caras aqui. Quando aqui for 1 no lugar. E assim, eu prefiro desse jeito aqui. É mais fácil. É mais fácil de pensar para você não se confundir. Vamos lá. Agora o pau vai cantar. Deixa eu apagar isso aqui e vamos lá. A primeira questão, ela diz assim. Ela vale... Isso aqui é muito engraçado. A prova é em português, misturada com uma palavra em espanhol e a pontuação é em inglês. São 5 points. Considere o sinal x de t de onda senoidal que é definido por 2 mais módulo de 3 seno πt. E ele pede, faça o gráfico, determine a série exponencial, a trigonométrica e discuta a diferença e similitude entre as duas soluções. Tá. Vamos lá. Primeiro, como é que eu vou pensar nesse problema? Isso aqui é muito difícil de eu pensar se eu olhar para ele como um todo. É mais fácil eu pensar em coisas mais simples. E aí o que é que eu faço? Deixa eu só pegar um layer a mais para ficar mexendo nele e não borrar o resto. Ele vai ficar acima de todos. Vamos lá. Primeira coisa que eu faço é procurar quem é a frequência, quem é o período. A frequência... Ué. Não sei o que é que ele fez, mas era para estar isso aqui. A frequência, ela está aqui. Porque isso aqui, se você lembra das aulas de ondulatória, você tem a função seno de ômega t. Quem controla a frequência é quem está sendo multiplicado junto com o t. Então a minha frequência eu já estou vendo, ela está aqui, é o π. Minha frequência eu já achei, é o π. E quem é o período? O período vai ser usando a fórmula, né? 2π sobre período. Pronto, achei o básico. Eu achei o básico. Só que vamos lá. Eu preciso sair do que eu sei, que é somente uma função seno normal, para chegar nisso aqui. Vamos pensar. Somos pessoas inteligentes, vamos pensar. Eu sei que o sinal do seno ele é um sinal confinado entre menos 1 e 1. Eu preciso chegar pelo menos nessa função aqui. E isso aqui vale para todo e qualquer arco. Deve valer também para o quê? Π vezes t. Eu preciso de 3 seno de πt. O
que é que eu faço com essa desigualdade? Eu multiplico por 3. Aqui eu já tenho o que eu preciso, 3 seno de πt. E ele está confinado agora entre menos 3 e 3, porque é óbvio, né? Se você pensar nas transformações de gráfico que a gente faz, quando a gente pega uma função f e multiplica por uma constante k, acontece o que com o gráfico? Estica no Ele eixo estica. Y. Ele Pronto. estica verticalmente. Exatamente. O seno estava de menos 1 até 1. Quando eu multipliquei por 3, ele esticou para ir de menos 3 até 3. Ele saiu de uma coisa assim e foi para um negócio assim. Massa. Agora eu tenho que ser inteligente e perceber o seguinte. Eu vou tirar o módulo disso aqui. O módulo disso aqui está entre duas desigualdades. Eu tenho que prestar atenção para isso aqui. Vamos lá. Quando eu tiro o módulo de uma função, ela remove toda a parte negativa e fica tudo positiva. O módulo de 3 seno πt, 3 seno πt está fazendo isso aqui. Ó. Quando eu tirar o módulo, meu gráfico vai ficar o quê? Todas as partes que são negativas, elas são rebatidas para cima. Ele vai ficar um negócio assim. Ou seja, quando eu tirar o módulo, todo o meu gráfico agora vai se situar entre 0 e 3. Porque eu utilizando a propriedade de desigualdade aqui, a condição de módulo, entendendo como é que a transformação de um gráfico acontece com seu módulo, eu sei que toda a parte negativa ela é rebatida. Ou seja, toda a minha função ela vai ficar agora entre 3 e 0. Eu vou rebater tudo para o positivo, não vai ficar nada negativo. Pronto, eu já tenho um módulo de 3 seno πt. Eu preciso de 2 mais isso aqui. O que é que eu faço? Eu somo 2 dos dois lados. Agora a minha função está confinada entre 2 e 5. Eu cheguei na função que eu queria e eu sei que ela está confinada aqui, ó, entre 2 e 5. Beleza. Já achei. Agora vamos tomar cuidado com o seguinte. Vamos supor que você usou essa fórmula aqui de forma desavisada. Você achou a frequência π e substituiu aqui. Achou que o período é 2. Só que isso aqui seria para a função seno de t. Você lembra que você rebateu todas as concavidades negativas para cima e que a função seno é simétrica em relação ao eixo x? Significa o seguinte. Isso aqui você só vai descobrir quando olhar o gráfico. Quando você fez isso aqui, rebateu toda a parte negativa para cima, você multiplicou o período pela metade. No módulo de seno, o período dessa função é metade do período de uma função seno original. Por isso o período é 1. Você fez o sinal ele ser pulsado no positivo e ia ser pulsado no negativo. Mas quando você tirou o módulo, todos os pulsos estão agora para cima. Ou seja, você encurtou o período pela metade. Ele ia começar de 0. Para começar... Peraí, deixa eu só entender aqui. Ia ser isso aqui, ó. Ele ia começar em 0, terminar em 2. Como você rebateu no módulo, ele vai começar em 0, terminar em 1. Por isso que o período aqui é 1. Sendo o período 1, a minha frequência na verdade é 2π. Minha frequência é 2π e não π. Π seria se fosse o seno normal. Mas eu tenho um módulo de seno. Quando eu faço o módulo de uma função seno, que ela é simétrica, eu duplico a frequência e divido pela metade o período, porque as coisas acontecem mais rápido. O sinal ele poderia ter feito isso aqui. Ele ia demorar mais para voltar para a crista de novo. Só que como eu tirei o módulo, eu dupliquei a velocidade e encurtei o tempo. Por isso que a frequência é dobrada em relação a isso aqui. E o período é a metade do que ele deveria ser na função seno normal. Você tem que ser inteligente na prova. Você tem que só tirar as conclusões depois que você vê o que está acontecendo. Meu conselho, faça o gráfico primeiro, depois você pensa em período e frequência. Porque senão você vai fazer coisa errada. Beleza.
Eu fui esperto e já pensei nisso aqui no gráfico. Já achei o período e a frequência que eu queria. Massa. Agora, vamos para a série. A série, eu vou ser inteligente e fazer as coisas de um jeito mais fácil. Como é que eu vou ser inteligente para isso? Olha para isso aqui. Aliás, olha para a função. Se eu fizer ela completa, isso tudo é difícil. 3 seno π é difícil, mas seno π é fácil. Eu vou pensar o seguinte. Vocês concordam que pela propriedade da série de Fourier, eu posso transformar isso aqui num sinal y de t, isso aqui num sinal que eu posso chamar, sei lá, de z de t? Vocês concordam comigo? Que eu posso sobrepor os sinais? Sim. Vocês ainda concordam comigo que pela propriedade de Fourier eu posso escrever isso aqui como 3w de t, esse z aqui, sendo w seno? Sim. E você concorda comigo que tudo que eu multiplicar na lei da função, o que é que acontece com os coeficientes? Ele segue, né? Eles seguem também. Multiplica por 3 também. Exatamente, eu vou ser esperto. Eu não vou resolver 3 seno de πt. Eu vou resolver somente πt. E no final só multiplicar por 3. Isso é mais fácil. Ah, mas tem um módulo. Calma que a gente tem que chegar na discussão sobre o módulo. Mas o mecanismo você já entendeu. É resolver problemas mais simples. O 2 aqui... se eu resolver a série de seno de πt... O 2 não faz nem falta, ele só vai somar com o A0, que é uma constante. Se eu resolver πt, depois multiplicar por 3, esse 2 eu não preciso nem mexer nele. Ele só vai aparecer junto com a constante. Mas vamos lá. Beleza, eu entendi que eu posso fazer isso aqui, certo? E que y de t vai ser o seno de πt. E aí eu vou olhar para esse gráfico. Vamos lá. Eu sento para estudar ele e eu observo o seguinte. Em comparação a 3 seno de πt, a amplitude dele só é dividida por 3. Ao invés de ele bater lá no 3, ele bate aqui só no 1. E esse 2, eu abaixei o gráfico em 2 unidades para baixo. Ou seja, ele saiu aqui da altura 2 e tocou aqui no chão. E essa amplitude aqui, eu dividi por 3. Ele virou um gráfico que agora é assim. Esse aqui é somente seno de πt. Esse aqui é a função completa. Eu vou mexer com esse gráfico para transformar nesse aqui nos coeficientes lá no final. Porque mexer com isso aqui é mais fácil. Você é uma pessoa inteligente. Você procura os caminhos mais fáceis a se resolver. Vamos lá. Eu tive essa ideia aqui. Só que eu sou uma pessoa muito inteligente e observo o seguinte. Quando eu olho para cá, que é o verdadeiro X da minha questão, eu tenho que olhar para esse cara aqui. O que é que está aqui que eu circulei? Quem é esse cara? Período fundamental. O período fundamental. Basicamente, a integral eu só tenho que fazer dentro do intervalo do período. Eu não preciso fazer uma integral que coma 2 períodos, 3 períodos. Eu preciso de uma integral, uma só, para fazer dentro do intervalo do período. Eu não preciso fazer, por exemplo, de 0 até 2. Não preciso fazer de 0 até 3. Não. Só isso aqui serve, meu irmão. Mas vamos lá, vamos com calma. Eu disse que eu ainda não me livrei do módulo. Vamos pensar um pouquinho. Eu vou comparar com o gráfico de seno. O seno de 0, ele é 0. Ele começa aqui, faz isso, faz isso, faz isso. Eu quero me livrar desse módulo. Mas eu não sei qual é a integral do módulo de seno. Mas eu sei qual é a integral do seno. Compara os intervalos de integração, compara o período que ela vai fazer. Eu vou fazer de 0 até 1, que é o período dela. Tu concorda comigo, olhando o gráfico aqui, de seno e módulo de seno, que todas as imagens desse cara são iguais a esse cara nesse intervalo que eu vou integrar?
Sim. Eu estou sendo inteligente. O módulo só vai me dizer se é positivo ou se é negativo. Se for do contrário, é só inverter o sinal. Mas como eu sou inteligente, eu vou dispensar trabalho. Eu vou logo me livrar do que eu não preciso ficar mexendo. Então, ao invés de eu fazer integral do módulo, eu faço somente integral de quê? De seno, que é mais fácil. E eu vou facilitar minha vida ainda mais. Isso aqui vai entrar uma função seno. Tu acha que eu vou ser besta e fazer integral por partes com seno e exponencial? O que é que eu vou fazer? Transforma o seno em exponencial. Exatamente. Eu vou dispensar trabalho desnecessário. Eu pego o seno, transformo em exponencial e jogo aqui. Essa conta aqui se transforma nisso aqui. E vamos lá. Presta atenção que o pulo do gato para facilitar a sua vida vem agora. Essa integral vai ser integrada em que variável? T. T. Isso aqui, aos olhos de T, é o quê? Constante. São constantes. Para que eu vou ficar jogando isso aí no meio da minha fórmula para me dar trabalho? Eu pego isso aqui e chamo de P e Q. Olha o tamanho que isso aqui vira para eu desenvolver. Muito melhor, muito menor, muito mais fácil. Qual é a integral de E elevado a P vezes T? É, 1 sobre P é de PT. Exatamente. E qual é a integral disso aqui? É 1 sobre Jπ 1 menos 2K vezes E de Jπ 1 menos 2KT. Você só vai perder tempo escrevendo coisa que não precisava. Esse aqui é aquela parte da aula que eu estava dizendo assim, um importante conselho para você. Se livre do que você não precisa ficar carregando o tempo todo. Você só vai usar isso aí no final. Pronto. Essa porcaria aqui vira essa coisinha aqui. E agora eu posso integrar facilmente. Olha só que bonitinho. É uma integral pequenininha para fazer. E olha que fácil quando eu aplicar os limites de integração. Vira isso aqui e isso aqui. Muito mais fácil. Só que agora eu preciso terminar o trabalho. Eu já fiz os limites de integração e tenho que reduzir essa expressão. Vamos lá. Essa etapa aqui eu faço a união dos dois denominadores. Eu faço o MMC entre eles, né? Eu faço o produto, aí eu faço esse dividido por esse. Aliás, isso dividido por isso vezes isso. E isso dividido por isso vezes isso. Para dar essa expressão aqui, eu faço a mesma coisa para cá. Que é álgebra básica. Só que vamos lá. Tem coisas difíceis para eu fazer aqui. Para que eu vou fazer P vezes Q no meio da conta aqui para ficar um negócio enorme? Eu posso pensar em fazer separado. Não tem problema nenhum. Tá. O que é que eu vou precisar no final das contas quando eu estiver mexendo aqui? Eu vou precisar do produto. Vou precisar saber o que é isso aqui. E talvez eu precise saber o que é que seja a soma ou a diferença. E aí eu faço separado para facilitar a minha vida. Eu faço a soma para descobrir o que é que ela é. Eu faço o produto separado para descobrir o que é que ele é. E eu faço o Z de P e o E de Q para eu descobrir o que é que ele é. Aqui tem que ter uma discussão importante. Vamos lá. Eu uso a fórmula de Euler para descobrir que E de P é E de Jπ 1 menos 2K. E eu sei do seguinte, vamos lá. Quando você for resolver seno e cosseno, você tem que olhar para o π e para quem ele está acompanhado. Me diga uma coisa, quanto é que vale o seno de π e o seno dos múltiplos de π? Zero. Sempre zero. Independente de quem acompanha, quem está multiplicando π, todo seno de π vai ser zero. Isso aqui já morreu para mim. Aqui eu tenho que ter uma discussão um pouco mais detalhada para entender. Olha para esse número aqui. Tu acha que esse número, em alguma hipótese, quando eu colocar K, ele vai ser par? Tu acha que o resultado disso aí, em alguma hipótese, vai ser par?
Não. Não. Nunca vai ser par. Isso daí já é a fórmula de um número ímpar, né? Um número, vamos dizer assim, que seja inteiro, negativo, porém seu módulo é ímpar. Isso daí vai dar sempre ímpar. Qual é o cosseno de π e todos os seus múltiplos? -1. Sempre -1. Os arcos sempre vão cair aqui. Ou seja, esse resultado aqui ele é automaticamente -1. Independente do valor de k. E para esse cara aqui, que é 1 mais 2k? Será que as coisas são o mesmo? São. Todo seno de múltiplo de π é 0. E todo cosseno de múltiplo ímpar de π é -1. Eu descubro que é de P e é de Q. Os dois valem -1. E olha só que interessante. Eu vou reduzir minha expressão pra caramba agora. Só que vamos lá. O que é que faltou eu fazer aqui? Acho que nada por enquanto. Eu já peguei o que eu queria. Eu peguei o produto, eu peguei esses caras e eu peguei a soma, se eu precisasse. Vamos voltar para cá. Eu já sei que esse aqui é -1, isso aqui é -1. E aí eu vou trabalhar com P e Q até o final, até eu não ter mais o que fazer. Depois que eu termino de usar P e Q, o que é que eu faço? Eu puxo P e Q de novo e boto aqui. E começo a simplificar. Veja se esse caminho não é muito mais curto do que eu trabalhar com isso aqui. É muito mais fácil. Essa prova não é um teste de altas habilidades ou de alta concentração, é um teste de inteligência. É você saber ser inteligente e prático. É você saber descobrir saídas mais fáceis. Porque se eu fizesse por partes, ia ser muito difícil. Se eu fizesse com P e Q desenvolvido, seria muito difícil. É mais fácil eu pegar tudo que eu não vou precisar usar e guardar numa caixinha, para depois eu utilizar. Beleza, voltando aqui. Olha só. Eu pergunto para vocês. O que foi isso aqui que eu descobri? Esse A de K é o A de quem? Como, o quê? Esse A de K que eu descobri, ele é o A de que sinal? Ah, do Senna. Não, calma, deixa eu especificar a pergunta. Tu lembra que eu disse que ia fazer as coisas mais fáceis? Assim, Então, do Senna eu entendi. Porque eu tava esperando alguém dizer Y. É para o sinal simplificado, não original, né? Isso, muito bem. Porque tu falou seno, eu tava Então. querendo que alguém dissesse Y, mas tudo bem, tá certo. Eu achei para seno de πt, só que eu não tenho seno de πt, eu tenho o quê? 3 seno de πt. Aí o que é que eu faço? Eu só pego o resultado final e multiplico por 3. Só que vamos lá, ainda não é a função que eu quero, porque eu tenho agora somente o sinal de 3 seno de πt. Lá no começo eu tinha um 2, lembra? Opa! Depois eu atendo, eu estou ocupado. Deixa dar um momento só. Pô, logo na hora que eu estou ocupado. Daqui a pouco eu ligo. Estou ainda na reunião. Tá. Como é que eu estava falando? Sim. Eu achei o A de K do seno de π. Só que eu tenho 3 seno de πt. Eu só pego e multiplico. E aquele 2? Aquele 2, vamos lembrar dele. Mas faltou o seguinte. Faltou o meu A0, lembra? Porque eu falei assim lá quando estava mostrando as fórmulas. Só faço o A0 se for necessário. Se na fórmula do A de K não aparecer nenhuma impossibilidade. Aqui eu posso achar o A de 0 facilmente. Isso me dispensa de fazer uma integral. Se eu consigo achar o A de 0 por meio da fórmula do A de K, beleza. Se não, vai lá para a integral e faz. Aqui eu posso achar o A de 0 facilmente. É só eu trocar aqui por 0 e achar aqui 6 sobre π para o A0. Pronto, eu tenho o A de K, eu tenho o A0. Falta resolver o caso daquele 2 lá do começo, lembra? Vamos lá, pensa comigo. Eu tenho 3, eu tenho uma série e eu tenho esse 2.
Tu concorda comigo que eu já tenho tudo que eu preciso para escrever o sinal x de t? Sim. Pronto. Esse 2 nunca atrapalhou em nada. Ele não vai fazer nada. Ele só vai influenciar em um coeficiente. Qual é o coeficiente que esse 2 vai influenciar? O 0. O A0. Aí eu volto lá para baixo. Cadê ele? Ó, aqui. O meu sinal x, ele era 2 mais 3 vezes o y, que é o seno de πt. Esse 2 eu posso entender como um sinal independente do tempo. Ele é 2 o tempo todo. E aí o que eu faço? Isso aqui é a mesma coisa que a série que eu vou escrever. Se eu adicionar 2 dos dois lados, para cá e tendo aqui também, ó, é a mesma coisa que eu fazer isso aqui. Somar o 2 e o resto aqui. Pronto. Meu sinal x está aqui. Eu posso botar o A0 para fora se eu quiser? Posso, mas ele está aqui bonitinho comportado dentro do domínio do A de cá. Vou deixar ele lá dentro bonitinho. Pronto, está aqui o meu sinal x de t. Resolvido de forma inteligente. Agora imagina se eu tivesse feito sem resumir aquele p, sem resumir aquele q, sem ter feito essas continhas básicas aqui. Tu acha que tu ia fazer a prova, ou melhor, tu acha que tu ia fazer essa questão em quanto tempo, no mínimo? Sem fazer essas reduções no meio do caminho. E aí, chuta aí, fazendo a prova no osso mesmo. Você fazendo integral por partes, sem resumir essas contas, sem buscar atalhos, tu acha que tu ia fazer essa prova em quanto tempo? Fazendo tudo no osso. Loucura. Você só vai fazer essa questão na certa. Então eu estou mostrando para você caminhos inteligentes, porque você é uma pessoa inteligente, para você passar por eles e diminuir o seu trabalho. E essa questão tem outro problema aí nessa questão. Se você não fizer essa conversão que tu fez, o sinal fica, a integral fica infinita, porque vai ser uma exponencial que é uma integral infinita e um sinal senoidal que também é infinito. Exatamente. Dentro da integral. Isso, muito bem. Então esse truque ele é mais vantajoso da gente pensar não em fazer por partes, mas transformar sinais senoidais e cossenoidais em exponenciais, né? E fazer também isso aqui, ó. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso encurta o nosso caminho. A gente mantém a linha de raciocínio do que a gente está fazendo, só que com esses parâmetros, a parte aqui que a gente só vai precisar lá no final. Beleza, isso aqui só foi a letra B. E a série trigonométrica? A série trigonométrica é fácil. Se você já fez a exponencial, a trigonométrica é fazer nada, literalmente. O que é a série trigonométrica já sabendo a exponencial? O P0, que é o que fica de fora, é o próprio A0, eu já sei quem ele é. Sei sobre π. Quem é o Q? O Q que acompanha o cosseno, do jeito que eu escrevi, ele é o dobro da minha extração real. Eu pego o A de cá inteiro, multiplico por 2 e olho para cá. A parte real é sempre quem não tem o J. Essa parte aqui não tem nada de J, então ela é inteiriça real. É o próprio 2A de cá. E o Q de cá é esse aqui, massa. E agora eu vou olhar para a parte imaginária. A minha parte imaginária, o R de cá que acompanha o seno, ele vai ser menos 2 da minha extração imaginária. Não, porra. Não tem nenhum J, nenhuma componente J aqui. Ou seja, a minha extração imaginária disso aqui é 0. O sinal ele é todo na parte real. Meu R de cá é 0. Se aparecer qualquer parte de J aqui, ou se aparecer, por exemplo, o seguinte, vamos supor, eu teria 6 menos J de π 1 menos 4K quadrado. Qual seria a parte imaginária desse aqui, se fosse o caso? Seria menos J sobre... Isso aí, o denominador. Beleza.
como aqui não tem parte imaginária nenhuma, é zero. O sinal ele é todo na parte real. Beleza. E aqui eu já tenho o quê? Eu já tenho pão, queijo. R eu não sei, sei lá. Você tem pão, que é o P, queijo, que é o Q, R, que é o requeijão. Você tem 6 sobre π de pão, essa porra aqui de queijo, mas não tem nenhum requeijão. Massa. Eu já posso escrever a minha série trigonométrica de Fourier. Tá aqui, ó, 6π e o resto da série, conforme isso aqui. Fazer a trigonométrica a partir da exponencial é a coisa mais fácil que tem. E se você não tiver, aí você vai ter que recorrer àquelas integrais que eu mostrei, né? Para o R, para o Q e para o R. Né? O real e o imaginário da parte da série trigonométrica. Mas é mais fácil fazer assim, partir da exponencial e vir para cá. Legal. Agora, tem a letra A, B, B e C. Acho que é para ser C e D. Com os resultados, discuta a diferença e similitude entre as duas soluções. Eu não sei exatamente o que é que ele quer dizer com isso. Mas uma coisa eu sei que é o seguinte. Se eu fosse discutir, eu diria o seguinte. Ambas as séries elas têm como termo zero o 6 sobre π. Você comparar as duas séries, elas têm somente componentes reais e nenhuma componente imaginária. E significa o seguinte. Significa que a minha série, o sinal dela é todo par, por causa do cosseno que existe. E não tem nenhuma componente ímpar, por conta que o coeficiente do seno é zero. Bem, essa com certeza seria a última letra que eu deixaria para fazer e comentar alguma coisa. Porque eu não sei exatamente o que é que ele gostaria que eu citasse sobre isso. Mas, bem, a parte difícil está aqui. Vamos agora para o segundo. Esse segundo caiu numa das listas, mas vale a pena explicar e passar uns macetes adicionais. Vamos lá. A minha função base é uma parábola. Uma parábola não é periódica, mas se eu quiser eu posso transformar ela adicionando algumas leis de formação. Vamos lá. Vamos supor que eu não sei nada do gráfico ainda. Eu vou olhar só para a função. Vou montar o gráfico na minha cabeça a partir da função. Eu sei que isso aqui é uma parábola centrada em zero. Ele está me dizendo que ela vai de menos π até π, que aqui é aberto no intervalo, e que de 2 em 2π ela se repete. Vamos lá, vamos raciocinar um pouco. Quanto é que eu tenho daqui para cá? Não é 2π? Significa que se eu pegar daqui para cá outros 2π, eu vou repetir isso aqui também. E se eu fizer para cá a mesma coisa? Então eu repito o sinal para cá também. Ele vai de 2π em 2π. É isso aqui que eu fiz, ó. 2π deu mais 2π. Ele vai fazer isso aqui e isso aqui de novo. Pronto, eu entendi já como é que funciona o gráfico da minha função, qual a periodicidade dele. Vamos escrever a série exponencial de Fourier dele. Já montei o gráfico, eu já procurei aqui o período dele, que é esse 2π, e a frequência dele, que é 1, fazendo aqui a fórmula. Massa, tem o período, tem a frequência, só que isso é só o básico. Vamos olhar para cá. Vamos pensar em ser inteligentes. Vamos lá. Olha para essa integral aqui que eu vou ter que fazer. Qual é a primeira coisa que eu tenho que me livrar dela, para eu não ficar carregando peso morto o tempo todo? Vou resolver a integral em t. Qual é a primeira coisa que eu tenho que resumir aqui? Tirar que não é t. Isso aqui, ó. Vamos se livrar disso aqui, ou deixar isso aqui menor. Eu venho e olho para cá. O ômega eu já consigo me livrar, porque eu descobri que ele vale 1. Aí eu não preciso carregar ele. Eu vou pegar a integral, botar aqui todos os valores. O período eu peguei de menos π até π. Porque, vamos lá. Por que é que eu não peguei de 0 a 2π? Por causa disso aqui, ó. A minha função quadrática, ela não é periódica. Eu só fiz uma condição
para fazer ela se repetir. Mas no essencial dela, ela não é periódica. Por isso que eu peguei de menos π até π. Se você fizesse isso aqui, ia dar... Rapaz, sabendo como é a parábola, ia dar um negócio assim, ó. Ia dar um negócio todo errado. Todo disforme. Não, mas Porque é porque, tipo, se fizesse assim, a função ia meio que ficar diferente, tá ligado? De 0 a π, de π a Isso. 2π, tá ligado? Exatamente. Exatamente. Por isso que eu olhei para cá, ó, para a lei de formação dela. Pegar de menos π até π e não a pensar de 0 até 2π. Ia ficar diferente o resultado, claramente, né? Mas vamos lá, continuar. Eu me livrei do peso morto. Eu chamei aqui de R o menos JK. E agora a gente pode utilizar aquela poderosa fórmula que eu mostrei. Isso aqui, quando você olhar, vai ser t ao quadrado E de alfa t. Isso aqui dá uma integral por partes, que você tem que fazer ela 2 vezes. Só que eu não sou besta. Eu vou fazer e utilizar a fórmula, que é isso aqui. E ela é bem fácil de entender. Vamos lá. Eu vou escrever ela aqui por cima. Esse cara aqui, eu repito, porque ele está do lado de fora. E eu uso essa fórmula aqui, que não é difícil de usar. Esquece essa merda aqui. Olha só para cá e que eu vou escrever aqui por cima. Eu pego e repito o E de RT, que é esse cara que está aqui no lugar do A. Divido pelo R, que acompanha o E, e elevo ao grau mais 1 de T. No caso aqui vai ficar 2, 3. E aí eu faço um polinômio. Isso aqui vai dar o seguinte. O grau de T é 2. Eu começo. R2, T2. Derivo T e diminuo o expoente de R. Trocando o sinal. Menos 2T a primeira vezes R a primeira. O expoente de R acompanha o expoente de T. Vai ficar derivado disso aqui. 2T. R a primeira R menos 2RT. Derivo T e o expoente de R acompanha T. Isso aqui vai ficar somente 2. R elevado a 0 que dá 1. T elevado a 0 que dá 1. Isso aqui tudo vira 1. E é fácil. É fácil só você fazer a derivação de um polinômio e trocar o sinal. Muito mais fácil, muito mais ligeiro que você fazer o quê? Por partes. Você teria que fazer 2 vezes. Imagina se você tivesse que fazer 3, 4 vezes. Vai dar um trabalho do cacete. Isso aqui encurta muito o seu caminho. É você pegar um polinômio, derivar a parte polinomial e ir trocando o sinal. Somente. Sem segredo nenhum. Vamos lá. Vocês entenderam aqui o resultado dessa integral? Essa fórmula? Oi? É o quê? Se tu desse algum nome para essa fórmula que tu criou. Eu vou inventar um nome. Ainda. Que eu vou dizer segundo a fórmula que Ah, sei lá, tu pode... se cair, tu pode usar à vontade. Como ele não conhece, né? Ele deve conhecer na certa. Ou ele deve entender porque que essa fórmula é assim. Mas tudo bem. Uma coisa ele não vai conseguir contestar. Se ela direta? É porque assim, tipo, ele vai compreender que é literalmente a exponencial por partes feita diversas vezes, né? Isso. Que a gente só tira os fatores externos e tudo certinho. Agora só tem um probleminha aí. Esse último 2 aí não existe não, né? Porque seria a última integral por partes, não teria exponente para gerar 2. Seria tudo 1. Não, esse 2 aqui vem da constante. Ah, Esse 2 aqui, ele vem... Deixa eu lembrar aqui. Ah, esse 2 vem daqui, ó. Porque quando eu derivo esse cara aqui, é a derivada de 2t. Quando derivar vai ficar 2. Sim, aí esse 2 está aqui. Eu abaixo o grau de t, abaixo o grau de r. Aí vai ficar 2 vezes 1, vezes 1. Esse 2 está aqui. Vamos lá. Aqui já foi compreendido e olha só que fácil. Eu só tenho que aplicar limites de integração. Aí, massa. Eu vou ter que fazer isso aqui tudinho. Só que eu não sou besta. Depois que eu faço os limites, apareceu um π aqui em cima do R e um menos π aqui. O que é que eu faço? Eu vou investigar
a parte o que é de Rπ, o que é de menos Rπ. O que é R lá do começo? Menos JK. Pronto. Quando eu substituo, eu venho aqui e analiso. Olha só que interessante. Qual é o valor do seno dos múltiplos de π? Zero. Sempre zero. Qual é o valor dos cossenos dos múltiplos de π? 1. Sempre Foi menos 1. menos 1 no caso, né? Foi menos 1. Beleza. Exatamente. Se K ele for par, isso vai cair em 1. Se K for ímpar, ele vai dar menos 1, né? Quando K for ímpar, vai cair nos múltiplos de π. Quando K for par, vai cair nos múltiplos de 2π, que vai cair aqui. Massa. Só que tem o seguinte. Vamos parar para pensar um pouquinho. Eu tenho K par, vai me dar 1. Eu tenho K ímpar, vai me dar menos 1. Como é que eu vou resolver esse conflito? Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho. Tu concorda comigo que sempre, que quando K for par, nesse primeiro aqui vai dar 1 e nesse segundo aqui vai dar 1 também? Sim. E você concorda comigo que sempre, que o K for ímpar, nesse aqui vai dar menos 1 e nesse aqui também vai dar menos 1? Sim. E o seno que se lasque, ele é sempre zero. Em resumo, o que eu quero dizer é o seguinte. E de menos JKπ é igual a E de JKπ. Ou seja, eu posso aglutinar tudo isso como um fator comum. Aí, esse trem todinho aqui, eu posso resumir somente para virar E e R π. Já que esse é igual a esse e esse é igual a esse, eu vou escrever como um fator comum. Eu boto ele em evidência, trago todo mundo para dentro do mesmo parêntese e vou fazendo as reduções. Faço a redução, chego aqui, ó. E o resultado que eu chego é só isso aqui. Disso tudinho, cheguei nessa coisinha pequena aqui. E só falta fazer o quê? Substituir R. R é menos JK. Eu chego aqui e tem só as reduções algébricas para fazer. J ao quadrado é menos 1. Menos 1 vai dar... Não, calma. Deixa eu só raciocinar aqui rapidinho, calma. Menos J ao quadrado é menos 1. Aí eu vou ter menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Eu vou ter menos 1 no final, né? É menos J, é isso mesmo. Que eu estou pensando assim. Eu tenho menos J ao quadrado. Isso aqui vai dar esse menos 1 ao quadrado que dá 1. E o J ao quadrado que dá menos 1. Esse resultado aqui dá menos 1. É isso mesmo. Que é desse quadrado aqui de baixo. E aí eu vou ficar somente com menos K quadrado. E esse resto aqui. Pronto. Achei o A de K. Só que tem o seguinte. Você percebe que em nenhum momento eu fiz o A de zero, né? Eu não fui procurar ele. Qual é o problema dessa fórmula aqui para o A de zero? Você vai dividir por zero. Isso. Aí eu tenho o meu escapatório. Eu posso usar essa fórmula aqui, ó, que só tem a função e os limites. Aí eu posso usar o A de zero. É por isso que eu estava dizendo. Faça o A de zero só no final, para você não ter que fazer... ter um passo adicional para fazer ele, sendo que na fórmula do A de K pode ser que eu consiga. Aqui eu não consigo. Tudo bem. Eu venho aqui e faço pela integral e consigo encontrar ele facilmente. Pronto, vamos lá. Deixa eu lembrar o que é que eu fiz. Ô Eduardo, só ficou faltando o K quadrado ali no denominador. Ah, é verdade. Valeu. Isso aí eu não percebi. K quadrado. E outra coisa, também dá pra, em vez de fazer por isso, tu pode multiplicar por 2J por cima e por baixo e passar esse menos JKT, menos JKπ pra seno.
Isso, exatamente. Que é o formato do gabarito do livro, né? Isso. Pode também, pode, sem problema nenhum. Eu deixei assim por conta dele pedir, né, a série exponencial. Eu deixei no formato de exponencial. Mas não tem problema nenhum, realmente. Tá, obrigado pela observação do K. Isso eu esqueci. E acho que eu devo ter repassado o gabarito errado. Mas tudo bem. Assim, eu estou recapitulando. Vamos lá. Eu tenho o A de 0. Eu tenho o A de K. Eu tenho o período. Eu tenho a frequência. Eu vou escrever a série. Minha série vai ser x de π² sobre 3. Que é o A0 lá que eu calculei. E a minha série. Só que essa série eu vou ter que fazer uma limitação. Por causa do quê? Do K. Eu escrevo a série e depois digo. K tem que ser diferente de 0. Sabendo que o A0 já está do lado de fora. E aí eu consigo solucionar. Isso aqui não é nada demais. Isso aqui é o que você vai chegar. Só que o problema é, quanto tempo tu vai demorar para chegar aqui? Sem fazer algumas sacadas. Que é, por exemplo, você fazer uns resultados parciais aqui no meio do caminho. Para não ter que fazer e repetir uma conta inteira. Como é que você vai fazer a conta de um jeito mais rápido sem você pensar nessas reduções aqui? Você tem que ser esperto. Você tem 1h40 para fazer a prova. Ele te dá 1 hora bônus. Você tem 2h40. Só que uma questão já dá muito tempo. Você tem que saber fazer os atalhos para você se dar bem. Conseguir ter tempo de concluir. E se der de você pensar. Porque a prova ela é dificultosa só se você não souber fazer os atalhos direito. Se você pensar em fazer atalhos e encurtar o seu caminho, você consegue fazer ela com folga. E beleza. Aqui todo mundo fez a mesma coisa. A única diferença que você vai fazer para você se beneficiar do tempo, principalmente, é achar esses atalhozinhos pequenos para você ganhar tempo e velocidade na sua prova. Beleza, discutimos aqui essa. Ele pede mais alguma? Deixa eu ver. Não, é só isso. E agora a última. A última, ela incrivelmente é a mais fácil dessa prova inteira. Aqui. A última é essa aqui, ó. Escreva esse sinal como série discreta de Fourier. Vamos lá. Primeira coisa, eu sou uma pessoa inteligente. Quando você for começar a fazer a prova, você repete isso 3 vezes para si. Eu sou uma pessoa inteligente. Você vai olhar para isso aqui e dizer o seguinte. Eu não sei nada sobre seno quadrado. Eu não sei nada. Mas eu sei e conheço o que é um seno e um cosseno. Mas não sei o que é um seno quadrado. Aí você vai pensar o seguinte. Bem, essas propriedades aqui você tem que ter de cabeça. Eu vou te dar um macete para tu memorizar. Quando é que é mais e quando é que é menos. Pega o ciclo trigonométrico. Faz um arco qualquer. E eu vou fazer a metade desse arco. O arco completo, o cosseno dele caía aqui. E o seno dele estava aqui. Seno, cosseno. Nesse arco metade aqui que eu estou fazendo, o cosseno dele está caindo aqui e o seno está caindo aqui. O que é que isso quer dizer? Quando for o seno da transformada no arco metade, é menos, porque o valor é menor que o original. Quando for o cosseno da transformada do arco metade, é um mais, porque o cosseno é maior que o valor original. Entenderam esse macete? É de cosseno quadrado, sim. Exatamente, é para memorizar. No caso do seno é um menos, porque o arco metade aqui é menor que o seno do original. Por isso é um menos, para memorizar. Vamos lá. Eu sou uma pessoa inteligente e eu faço isso aqui. Porque o que acontece? Se você fosse às pressas, você ia dizer logo que a frequência é π sobre 8 e o período ia ser o resultado aí da fórmula. Só que você é uma pessoa inteligente e você faz isso aqui. E você descobre, na verdade, terminando a conta aqui, que a nossa frequência é π sobre 4.
Olha só que interessante. Quando eu pego uma função seno ou cosseno e elevo ao quadrado, a frequência dela é metade, ou melhor, é o dobro da amostrada. Ou seja, o sinal oscila mais rápido, a minha frequência é dobrada. Interessante. Vamos continuar. Eu já consigo olhar para esse sinal aqui e ver que a minha frequência ela é π sobre 4. Massa. Se eu sei a frequência, eu sei o quê? O período fundamental. E pela fórmula dá um 8. Pronto. Eu tenho a frequência, eu tenho o período. Eu tenho o básico já para começar. Agora, eu quero a série exponencial disso aqui. Eu, como não sou besta, eu consigo enxergar o meu resultado como o quê? Eu posso escrever esse cosseno como o quê? Como exponenciais complexas. Isso é complexo. Com exponenciais complexas. Se eu vou escrever a série em exponenciais complexas, eu pego o meu resultado e, se possível, boto em exponenciais complexas. E depois eu só faço comparação de coeficientes, que é muito mais fácil. Beleza, eu vi isso aqui. E eu escrevo o cosseno como exponenciais complexas. Substituo aqui, faço a redução dos termos e encontro isso aqui. Vamos lá. Eu vou partir disso aqui que eu sei. Eu sei que a série discreta de Fourier é um somatório que vai de 0 até o período menos 1 de A de K e as exponenciais. Só que eu posso escrever também desse jeito aqui, de menos infinito a mais infinito, e depois com propriedade de periodicidade de séries, transformar para ficar desse jeito aqui, ó, nesses limites aqui da minha somatória. Vamos lá. Isso aqui de menos infinito até mais infinito, eu compreendo que é o seguinte. Eu só tenho esses coeficientes não nulos e o resto tudo é zero. Todo o resto antes disso aqui é zero, todo o resto depois disso aqui é zero. E aí eu olho para o seguinte. C de menos 1 vai ser E de J K ômega N vezes menos 1 no K. Está aqui. C0 eu sei que está aqui. E C1 eu sei que está aqui. E o resto? O resto é zero. Todo o resto aqui é zero. Massa. E aí eu faço a comparação, né? É o princípio da igualdade de polinômios. Se eu tenho dois polinômios iguais, os coeficientes de cada termo de grau tal são iguais. Eu observo que C1 é menos 1/4 porque está aqui. Aliás, C menos 1, né? C1 vale também 1/4. Menos 1/4 porque está aqui acompanhado desse. E o C0 vale 1/2, está aqui. Massa. Só que qual era o princípio que eu tinha que ter pensado? Eu vou começar de 0 até n menos 1. Significa que todos os meus termos são positivos. O que diabos esse cara está fazendo aqui do menos 1? E aí eu preciso fazer o seguinte. Qual é a ideia? Qual é o C, o próximo C, que ele também é menos 1/4? É você pensar assim. Concorda? Sim. Pronto. Então vamos lá. Vamos tornar todos os K's positivos. Eu olho para o seguinte. Quem vai me dizer que é o próximo C é esse cara aqui. É o arco. Eu preciso achar o próximo arco que é equivalente ao π sobre 4. Por quê? Porque o próximo K que multiplicar esse arco é o que vai me dar isso aqui. Vamos lá, vamos pensar. Eu tenho aqui o π sobre 4 e eu quero saber qual é o resultado que, se eu multiplicar o π sobre 4, ele me dá um valor equivalente ao seu valor. E eu penso o seguinte, vamos lá. Eu tenho isso aqui, menos jπ4n. Esse menos aqui é do menos 1 do meu coeficiente. Eu quero o próximo K não negativo que ele tenha o mesmo valor de coeficiente que esse daí. Como é que eu procuro? Vamos lá. Esse resultado aqui, esse aqui particularmente, eu preciso que ele seja o próximo arco da virada de π sobre 4. Em questões trigonométricas, eu quero simétrico
dele para cá. Por quê? Por que isso? Por que é que eu estou fazendo esse arco e não esse? Pelo seguinte, se eu estou falando de periodicidade, eu estou falando de eu dar uma volta completa e obter o mesmo valor de arco. Né? No caso aqui para o nosso cosseno, porque a gente está trabalhando com a função cosseno. E aí eu estou querendo saber, bem, qual é o próximo arco cujo cosseno é o mesmo valor que o π sobre 4. Eu uso a simetria do ciclo trigonométrico. Cosseno está aqui, cosseno está aqui. É o menos π sobre 4. Se eu reduzir ao primeiro quadrante, ou seja, fazer 2π e voltar π sobre 4, eu encontro que é 7π sobre 4. E aí eu faço π sobre 4, o próximo k positivo que eu quero, igual a 7π quarto. E aí eu faço isso aqui, ó. O próximo arco, que tem o mesmo valor de cosseno que π quarto, é quem? 7π quarto. E aí eu pergunto, quem é a posição desse k? É 7, fazendo pela conta aqui. E aí eu descubro que C7 ele tem o mesmo valor que C menos 1. Faltou o menos aqui. E agora eu tenho o quê? Eu tenho... Oi? Eduardo, rapidão. Tipo, tem uma maneira mais fácil, tá ligado? Que é tipo, como você não é periódico, e tu descobrir que o período é 8, é só tu fazer tipo 6 menos 1 mais 8, tá ligado? Exatamente. Que vai dar 7. Eu tô mostrando isso aqui a grosso modo, que é o porquê, né? Mas realmente, eu ia dizer isso daí agora, quando terminasse. Se os coeficientes eles são periódicos, vale a seguinte propriedade, ó. Deixa eu ligar a caneta. C de K ele é igual a C de K mais o período. É isso aqui que eu ia dizer. Ou seja, se o período é 8, eu pego C de menos 1 e somo a 8, que dá o C7. Porque o sinal é periódico. Isso aqui tudinho é o grosso modo de dizer por que é que isso acontece. Mas está aqui, ó. Esse é o jeito simplificado. Aqui é só o jeito, a grosso modo, que eu queria mostrar. Bem, dito isso, eu já sei que eu tenho um coeficiente que não tem índice negativo. Eu posso escrever ou reescrever minha série. Eu tenho aqui, ó, C0, C1, C7. E agora eu resolvo. X de n, que é minha série, vai ser o quê? O somatório de 0 até n menos 1, que dá o 7. C de K é de Jπ4 sobre Kn, na forma aqui, né, resumida junto com os coeficientes mostrados, dizendo que todo o resto fora 0, 1 e 7 é nulo, e aqui é a forma expandida. Pronto. Está aqui resolvida essa prova. E essa aqui é a questão mais curtinha que tem, a mais fácil. Ao invés de começar, no caso, fazer o período partindo da somatória sendo, de 0 a n menos 1, a gente não poderia simplesmente fazer de menos 1 a n, e seria a mesma coisa? Sim, aí a gente poderia. não precisaria descartar o negócio igual. Exatamente, com certeza. Poderia sim. A gente reajustar aqui os coeficientes, os valores desses limites aqui da somatória, né? Pode, sem problema nenhum. Isso. A gente faria assim, de menos 1 até... Deixa eu pensar. Se o período é 8, isso aqui vai de menos 1... Acho que de menos 1 a 6, né? Deixa eu pensar aqui. Menos 1... Aliás, é assim. 6... É de menos 1 a 6, isso mesmo. 6 menos É porque menos 1. se você subtrai um embaixo, você tem que somar um em cima. Quer dizer, Sim, verdade. Dos dois lados, que eu falei. Verdade, exatamente. Você tira menos 1 aqui, aqui vai ficar menos 2. 8 menos 2, 6. Beleza. Perfeito. E aqui é só repetir, né? Os ADKs que eu achei é de JK, ômega eu sei que é 1, né? É 1? Não, π sobre 4. π sobre 4n. Não mudou em nada a minha somatória. Esse resultado. Esse resultado. E cadê? E esses resultados são os mesmos. Dado que eu especifique quem são os coeficientes nessas posições, né? Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. É outro jeito inteligente de pensar. E beleza, terminamos aí a resolução dessa prova e, consequentemente, essa aula de revisão.
Eu espero, mesmo que não tenha resolvido nenhum exercício a grosso modo na mão, fazendo passo a passo, eu espero que eu tenha dado dicas para a gente agilizar o trabalho na prova, que vamos precisar com certeza. Pô, foi do caralho. Parabéns, velho. Batemos agora 2 horas de gravação.